Deus é bom em todo o tempo. É assim que Deus faz. Deus honra. Amém? Deus honra. Vocês estão aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos vocês. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. E uma das histórias mais marcantes também. Essa história mexe muito comigo e você vai entender por quê, que ela também vai falar com você. Aqui é o final de um ciclo e o começo de um novo ciclo também. Nós estamos falando aqui do nosso mestre, o Senhor Jesus, nos seus momentos finais. Lucas, o doutor Lucas está relatando aqui o final de uma trajetória, o final de um ministério e o peso de uma nação sobre os ombros de apenas um homem. Nós estamos falando do nosso mestre, Jesus Cristo. Aquele que nasceu com o propósito de resgatar aquilo que havia se perdido no livro de Gênesis. A Bíblia diz que Adão, quando ele peca, ele perde a sua identidade. Conosco também, junto com eles, perdemos a nossa identidade. Tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo que Deus faz, o diabo tenta tirar a origem, fazendo o homem perder a sua essência, perder a sua identidade. Aquilo que foi perdido no Éden é resgatado por um único homem, porque a Bíblia diz que o princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era... E ele se fez carne e veio habitar entre... Ou seja, eu estou falando que o próprio Deus se despojou de toda a sua glória, de toda a sua plenitude, de toda a sua grandeza, e veio habitar entre os homens. Ele não precisava se fazer de maldito. Ele não precisava ser humilhado. Não. Ele não. Ele não. Quando eu falo a cruz de Cristo, eu estou paradoxando. Porque a cruz do Calvário nunca fora dele. A cruz, era para ter uma cruz aqui para me ajudar, né, na pregação. A cruz, para vocês entenderem, a cruz é um peso. A cruz é uma marca. Toda vez que você olha para a cruz com Cristo nela, ela se torna uma cruz sem nenhuma representatividade. Mas quando você vê uma cruz vazia, você olha para ela e entende que aquele que foi crucificado lá já não está mais. Então, quando eu falo cruz de Cristo, eu estou paradoxando, porque dele nunca foi a cruz. Dele é glória, dele é grandeza, dele é vida, dele é resposta, dele é a cura, dele é o renovo, dele é o livramento, dele é o céu. A cruz, ela é minha. A cruz, ela é sua. Pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus defeitos, por tudo aquilo que o peso do pecado representava. Glória a Deus. Era para ser no telão, mas só acontece dentro de cave. Aplauda o Senhor Jesus. É forte. É forte ou não é forte? Glória a Deus. Essa cruz aqui, ela só está vazia porque alguém se fez de maldito por ela. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Você vai ver que depois que Adão peca, o Senhor começa a levantar grandes homens para tentar resgatar a integridade, a honra, o caráter, a essência do maior patrimônio e da maior representatividade de Deus aqui na terra. Você sabe qual é a maior representatividade de Deus aqui na terra? Você sabe? Diga família. Diga minha família. A sua família é o mais importante para você. Abaixo do céu, abaixo de Deus, não tem nada mais importante do que a sua família. A família é o maior projeto de Deus aqui na terra. A base de uma sociedade é família. Todo conceito de uma nação vem de uma família. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ser inteligente, você pode ter tudo. Se você não tiver a sua família do seu lado, você vive uma vida vazia. Se o homem não tem uma família feliz dentro de casa, ele tem dinheiro, ele vive uma vida infeliz. Porque amigo não é família, conhecido não é família. Se você entrasse em coma hoje, agora, nesse exato momento, com quem você pode contar? Fala 5 nomes de pessoas aí, que se você ficasse em coma agora, que você poderia contar que ia ficar do teu lado. É a sua família. Não é o amigo, não é o conhecido, não é o colega, é a família. A família tem um peso tão grande, mas tão grande, que a primeira família constituída por Deus foi Adão e Eva. Tudo que você for construir, se você não criar uma estrutura, uma base, você não consegue erguer nada. Um homem, uma mulher, para ter sucesso, para desenvolver como pessoa, ele precisa aprender a ser um homem. Uma mulher precisa se prender a sua mulher, porque ambos, quando se unem, soma-se uma essência, e a essência da família reflete nos filhos. Quando o diabo faz Adão pecar, ele começa a destruir a essência da família. E toda vez que o diabo levanta alguém para tentar te destruir, Deus vai levantar alguém para tentar te ajudar, para impedir que isso aconteça. É por isso que depois que Adão peca, Deus levanta um grande patriarca chamado Abraão. Um homem que representou a fé, que a sua base maior era a sua família. Abraão não saiu sozinho de Ur dos Caldeus, saiu ele e sua família. Todos os homens que você for ver, todas as mulheres de sucesso na Bíblia, tinham a família do seu lado. Abraão não deu conta de acertar o que Adão tinha feito. Deus não para por aí. Deus levanta o seu filho, Isaque, também não deu conta de acertar o que tinha acontecido. Por quê? Porque Deus na história vai levantando várias pessoas. Existem situações na sua vida que você não vai conseguir fazer, mas Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Existem portas na sua vida que você não vai conseguir abrir, mas não se preocupe, Deus sempre vai levantar alguém para colocar do seu lado aqui. Deus sempre vai trazer algo novo para colocar no seu lado. A Bíblia diz que Isaac não deu conta de resgatar o que havia se perdido. Depois de Isaac veio Jacó, depois de Jacó veio José, e assim sucessivamente. Grandes homens Deus levantou no meio da trajetória do Evangelho para resgatar aquilo que havia se perdido. Deus levanta pessoas, Deus levanta lugares, Deus abre portas, Deus cria conexões, Deus te dá entendimento, mas tem coisa na vida que só Deus pode fazer por você. Tem coisa na vida que só Deus pode realizar por você. Muitos tentaram resgatar. Deus levantou grandes reis de Israel, como Saul, depois Davi, depois por último ele levanta Salomão, o homem que tinha atributos incontestáveis na terra, como sabedoria, inteligência, era um excelente administrador. Salomão era a palavra prosperidade em pessoa aqui na terra, mas mesmo Salomão se perdeu no meio do caminho, Alisson, porque todos pecaram.
Deus provou que não adianta eu querer falar bonito, não adianta eu querer ser rico, não adianta eu querer ser inteligente. Tem coisa que é só Deus que faz. Tem porta que não é um amigo que vai abrir, não é o conhecido. Tem porta que é Deus que vai abrir na tua vida. E muitos passaram por ali. Muitos receberam o dom de Deus. Muitos receberam a graça. Mas nem Salomão, ele deu conta de fazer aquilo que deveria ser feito. Foi necessário alguém que era grande, que nasceu na eternidade, que o poder estava sobre as suas mãos, que a glória estava sobre ele, que a plenitude estava sobre ele. Foi necessário ele abrir mão de uma graça, abrir mão de um poder, abrir mão de uma soberania, abrir mão de uma eternidade. A Bíblia diz que ele se despojou de toda a sua glória, se despojou de toda a sua grandeza e veio habitar aqui na terra. Uma menina humilde, uma camponesa por nome de Maria, que morava no interior, recebe a presença do Espírito Santo. Ela gera aquele que se tornaria o grande libertador. Jesus começa a crescer e desenvolver em conhecimento e sabedoria. A Bíblia diz que com 12 anos de idade, eles estão no centro da cidade e Maria se perde dele. O menino sumiu. A caravana estava indo embora já. E Maria falou: José, você viu Jesus por aí? Ele diz: não, Maria, não vi Jesus. Alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? Jesus só tinha 12 anos, estava em formação ainda. Sabe o que eles fizeram? Voltaram e foram lá dentro do templo. Quando chegaram dentro do templo, viram aqueles homens de barba grande, bem ataviados. Estavam ali doutores da lei, sacerdotes, anciões, sentados. E Jesus Cristo no meio dele, falando sobre os salmos, sobre as leis e sobre os profetas. E aqueles homens, um olhando para o outro e perguntando: que menino é esse? Que sabedoria é essa? Menino, como é que você sabe isso tudo, se você nunca estudou? E ele diz: as palavras que eu falo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Ali começava o ministério, ali começava um chamado, ali começava um direcionamento com Jesus Cristo. Apenas com 12 anos, ele começa a crescer em graça e conhecimento. A Bíblia diz que dos 12 aos 30 anos, não tem informação sobre ele dentro da Bíblia Sagrada. Dos 12 aos 30, ele vive no anonimato. Isaías vai dizer que ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele tinha um ofício, ele tinha uma profissão, ele trabalhou. Dos 12 aos 30, há um silêncio. Dos 30 aos 33 e meio, ele começa a romper com o seu ministério. Ele começa a resgatar aquilo que havia se perdido. Porque só resgata aquilo quem tem poder. Só resgata o que foi perdido quem tem autoridade, pastor Natan. E agora ele começa a fazer o ID de pregar as boas novas, o ID de salvar o que estava oprimido, o ID de dar paz ao contrito de espírito. Ele padeceu, ele sofreu, mas ele tinha um objetivo: resgatar aquilo que havia se perdido. Se você está sentado aqui hoje, se você está sentado aqui hoje, se você tem paz no teu coração, se a sua família está com você, saiba que isso não foi um acaso. Alguém padeceu, alguém sofreu. Ah, meu Pai eterno, o momento mais decisivo da vida de Cristo é que depois de curar, depois de padecer pelos nossos pecados, depois de conversar com os discípulos, depois de viver o dia a dia, permita-me pensar um pouquinho. Jesus ficou 3 anos e meio com os discípulos. Foram 3 anos ali junto. Nesses 3 anos eles andaram junto, conversaram, tomaram café, almoçaram. Eles viram, aprenderam, falaram muita coisa, presenciaram muita coisa. Tudo nessa vida tem um prazo. Tudo nessa vida tem um tempo. Nada é para sempre. O que Jesus estava fazendo, estava preparando eles. E no final desse tempo, é necessário agora
terminar um ciclo. E talvez é o ciclo mais doloroso da vida de um homem. É quando ele sente o peso da responsabilidade. E esse texto que nós lemos aqui, Jesus Cristo, o próprio Deus, ele vai para o Getsemane. Ele vai orar, porque ele entende que para passar pelo que passaria, ele necessitaria de oração. Tem coisas na sua vida que se não for oração, você não vai romper. Se não for oração, você não vai conquistar. Ele não ora sozinho, eles pedem para que os discípulos participem daquele momento com eles. A Bíblia diz que por um momento, quando ele começa a orar, ele começa a suar. E não era um suor normal. Aquele suor que começa a escorrer, a agonia da sua alma, a tristeza da opressão era tão grande na sua alma, que um processo químico acontece no seu corpo. Quando ele começa, porque entenda comigo, quando Jesus está orando no Getsemane, ele era 100% homem e 100% Deus, ou não? Como homem ele tinha sede, mas como Deus ele era fonte de água viva. Como homem, ele teve fome, mas como Deus ele era pão da vida. Mas naquele momento ali, naquele momento da oração, ele começa a orar como homem, mas ele também começa a orar como Deus. E como Deus, Alisson, ele tinha o poder de ir lá no futuro. Ele estava orando ali e já estava sentindo o martelo com os pregos nas suas mãos. Ele estava orando ali e já estava sentindo uma coroa na sua cabeça e um guarda batendo com a ponta de cana aqui. Os espinhos penetrando o seu crânio. Como homem, ele estava orando ali, mas como Deus, ele estava vendo a morte de cruz. Não era uma morte comum, era uma morte maldita. O pior bandido da época, o criminoso de alta periculosidade, ele merecia a pior morte de todas. E a pior morte de todas era a morte de cruz. Era a morte maldita. Como homem, ele estava orando e clamando. Mas como Deus, ele olhou lá para o futuro. E como homem, a Bíblia diz que por um momento, ele para no meio da oração e observa que os discípulos não estavam orando com ele, porque ele estava orando sozinho. Naquele mesmo momento, a agonia da sua alma, a dor da sua alma, faz com que todo filho chame por quem? Pelo Pai. Ali já não era mais os seus atributos divinos, eram os seus atributos como homem. A Bíblia diz que ele para a oração. Ele para a oração, Edu, e ele olha para cima e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se possível for, não permita que aconteça isso comigo. Por um momento de desespero, a sua natureza humana grita, a sua natureza humana fala. Tem hora que dá vontade de desistir ou não dá? Tem hora que dá vontade de parar de vir na igreja ou não dá? Tem hora que acontece coisa na tua vida que dá vontade de desistir ou não dá? Mas se você está aqui é porque alguém pagou um preço por você. A Bíblia diz que quando ele olha para a cruz, a dor, o peso, o pecado, ele viu que todos aqueles que gritaram: Hosana, Hosana, o Senhor nosso Rei, todos virariam as costas para ele. Ele viu que todos aqueles que o abraçavam iriam virar as costas para ele. Ele viu que no pior momento da sua caminhada ele ia estar sozinho. E ele também conseguiu ver no futuro que nos momentos finais o colocariam ao lado de um bandido marginal, pior da época, Barrabás. E aquele povo que foi alcançado pela sua misericórdia gritou: crucifique Jesus e solte Barrabás. A dor, o sofrimento,
O peso fez com que ele fizesse o que você já fez. Ele só quis provar para você que o homem falha. Se você está nessa igreja por causa do pastor, esquece. Se você está nessa igreja por causa de alguém, esquece. Eu sou falho igual a você. Eu erro igual a você. Eu tenho defeitos igual a você. Eu tenho limitações igualzinho a você. A única diferença é que eu olho para a graça do Senhor Jesus. A única diferença é que a misericórdia dele tem me alcançado. A única diferença é que a mão dele tem estado sobre mim. Mas a Bíblia Sagrada diz que ao mesmo tempo que ele diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, a mesma Bíblia vai dizer, Fabrício, que quando ele olha para a cruz e ele fixa os olhos na cruz do Calvário, permita-me conjecturar, imaginar, se ele olhou para a cruz e disse: Pai, passa de mim esse cálice, em outras palavras, Pai, por favor, se for possível, não deixem fazer isso comigo não, vai doer demais, eu não vou aguentar, eu não sou capaz disso. Ele fixa no futuro, e ele começou a ver o que aconteceria também depois do madeiro. Ele olhou que além da cruz, ele falou: se eu passar por isso, Pai, o Fabrício vai ter uma vida abençoada. Se eu passar por isso, Pai, a Ana Clara vai ter uma família restaurada. Se eu passar por isso, Pai, o Alisson vai ter uma casa abençoada. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vossa vontade. Repotou calabaturi, canta labaturi, calabassúria. Levanta a mão para cima para adorar. Levanta a mão para cima para adorar. Levanta a mão para cima para adorar. O leão da tribo de Judá está aqui nesta manhã. O leão da tribo de Judá está aqui nesta manhã. Recondarabadagassúria. Reputucassuri, candoramandagassúria. Reputucanduia, saio, candorabagasúria. Ele morreu por você. Ele padeceu por você. Um preço foi pago por você. Oh, meu Deus do céu. Ratocalabatalabatúria. Repotocatolabatalabaçu. Ratucalabatu e candaragassúbia. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja renovado, seja batizado. Os seus algozes acharam que estavam matando Jesus. Pelo contrário, eles estavam fazendo Jesus salvar o mundo. Quem tem medo de perder o que tem, nunca vai alcançar o que deseja possuir. Você não está aqui pegando nada que não é seu. Alguém padeceu, alguém sofreu, um sangue foi derramado, um preço foi pago, o resgate foi pago para que você viva uma vida, e uma vida em abundância. Você não é um filho perdido. Você não é o que falaram no seu passado que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Existe um Deus do céu que te conhece, sabe o teu nome, e Ele pagou um preço muito caro por você. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Receba a presença dEle sobre a tua vida. Receba a presença dEle sobre o teu coração.
Alatore panto e assuri candarabagassúria. Repoto canto la babassuri calabassúria. O mais importante na sua vida não é como você começa ela. Muitos começaram bem, mas terminaram mal. Muitos começaram muito empolgados, mas no meio do caminho se machucou e desistiu. Quantas pessoas que você não conhece que desistiu? Quantas pessoas que você conhece que não virou as costas? Valorize as pessoas que começou com você. Valorize as pessoas que Deus colocou do teu lado. Valorize as conexões que Deus te apresenta. Valorize aquilo que Deus está colocando diante de você. O diabo vai tentar te confundir. O diabo vai dizer que você não é capaz. O diabo vai dizer que você não é bom o suficiente. O diabo vai dizer que você é um filho sem pai, sem mãe. O diabo vai levantar vários meios e maneiras para tentar te destruir e para tentar te confundir. O mundo está mudado. Os valores inverteram. Agora o certo virou errado. E o errado virou certo. Eu nunca vi na minha vida uma geração aonde querem desconfigurar a família. O atual líder do Brasil disse que a família brasileira é um retrocesso. Para que a família? A família é a identidade de Deus aqui na terra. A família é uma marca. Nunca permita que o diabo venha desconectar a sua família. Abaixo de Deus, o mais importante é a sua família. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelo seu pai, pela sua mãe. Eu quero orar pelos seus filhos. Eu quero que Deus refaça aliança com a sua família. O culto nunca começa na igreja, começa na tua casa. O culto nunca começa na igreja, começa na tua casa. A verdadeira essência do evangelho não está aqui, está lá. Eu quero que a partir de hoje, quando você entrar dentro da sua casa, você vai dizer: Satanás, aqui não. Aqui você não toca. Aqui você não mexe. Aqui é minha família. Aqui é minha base. Aqui é minha conexão. Um preço foi pago. Alguém morreu na cruz do Calvário. A minha família é sagrada. Se eu não cuidar da minha família, se eu não cuidar da minha casa, eu nunca posso trocar o meu emprego pela minha família. Eu nunca posso trocar uma amizade pela minha família. Eu nunca posso trocar um convite pela minha família. Valorize a sua família. A sua família é a sua força. A sua família é o seu direcionamento. Perdoe quem tem que perdoar. Ame quem tem que amar.
pegue o telefone e ligue para quem tem que ligar. Perdoe, libere o perdão, tira a mágoa, tira a dor. Diga para ele: pai, eu te amo. Diga: mãe, eu te amo. Diga para o seu irmão: eu te amo. Diga para o seu filho: eu te amo. Porque o diabo quer desconfigurar aquilo que Deus te deu. O mundo pode estar difícil. Você pode estar passando no meio de um deserto. Você pode estar enfrentando a maior dificuldade da tua vida. Mas se a sua família estiver com você, ah, meu Pai do céu, não tem problema, não tem tempestade, não tem dificuldade. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Quando você e a sua casa servem ao Senhor, o inferno tem que se curvar. Estamos juntando a terra com sangue. Repotou para a Receba, 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 receba. Estamos entrando na sala. Só batera, só batera. Repotou para Tamadatu. Repotou Calabatúria. A terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Vai. Estamos juntando. Cante, cante, cante. A terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Vamos, 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 vamos. Estamos entrando na sala do oh, aleluia, 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 aleluia. Aplauda, aplauda. Aplauda. Se assente.